Olá, pessoal! Louvado e engrandecido venha ser sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava conversando com um amigo por esses dias que quando essa vida aqui ela nos traz problemas, dificuldades, nós que conhecemos as Escrituras sempre se voltamos para a palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra para nos ajudar a encontrar o caminho, a nos reconciliar quando nós estávamos perdidos. O Velho Testamento, amados irmãos, vem dizendo que veria o Messias. E para nós que acreditamos no Novo Testamento, nós sabemos que o Messias é o Cristo. E Jesus veio aqui na terra para buscar aqueles que se perderam. Em João, capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele ou por meio dele. Não é verdade? Então, Deus, quando viu que a humanidade estava perdida, mas outrora, lá atrás, ele disse que viria o Messias, que viria o Salvador. E quando Jesus diz, naquela pequena sinagoga, que que as escrituras de Isaías tinham se cumprido naquele dia, que ele era aquilo que as escrituras falavam, todo mundo se espantou. Porque não esperava que um filho de carpinteiro, ou um filho de um homem comum, poderia ser o salvador do mundo. Mas ao decorrer da história, nós sabemos os milagres, curas maravilhosas, sermões maravilhosos que Cristo pregou, mostrando que ele era o salvador do mundo. O povo naquela época, quando ouviu estas palavras que Cristo anunciara, eles ficaram todos atônitos, sabendo que Cristo tinha realmente o poder em suas mãos. A Bíblia diz que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas fez-se figura humana. Não é verdade? E quando João vem falando este texto sobre Jesus Cristo, ele diz que Deus ele amou o mundo e que deu Jesus para nos mostrar o caminho. Jesus tinha uma missão aqui na terra. E ele diz no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então, Deus não quer condenar ninguém. Mas o que é que nos condena? O que nos condena é uma vida fora dos padrões de Cristo. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava dizendo que cada um de nós devemos nos esforçar para andar no caminho certo. O caminho certo, nós sabemos que é o caminho que não nos leva às libertinagens deste mundo. E Deus nos convida hoje e agora mesmo a andarmos no caminho dele. Não existe gente, não existe pessoas perfeitas. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas Jesus nos ensina a caminhar com ele, a andar com ele. Jesus nos ensina o amor. Ele nos ensina o caminho da verdade e o caminho da salvação eterna. Jesus, quando foi na cruz do Calvário, ele foi para remir
os nossos pecados, as nossas lutas. Jesus já teve o alto preço por nós. Agora, Ele só quer que nós venhamos trilhar o caminho com Ele, não com perfeição, porque nenhum de nós somos perfeito. A Bíblia diz que nós só chegaremos à estatura do varão perfeito quando estivermos no reino. Então, Deus te convida hoje, a mim e a você, a chegar a Ele do jeito que está. Se você tem se envolvido com drogas, se você tem se envolvido com a prostituição, se você tem deixado, de repente você estava na igreja e deixou os caminhos de Deus, Deus está te chamando de volta. Jesus, Ele nos chama todo dia para voltar para os braços dele. Às vezes a gente fala, mas não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito. Você tem jeito sim. Jesus, Ele quer o meu coração e o seu coração. Você pode vir como você está. E eu tenho certeza, você não vai permanecer como você está. Se você está levando uma vida fora dos padrões que Cristo falou, do caminho, a verdade e a vida. Hoje é o dia de se voltar para Ele, de se entregar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele já tinha um plano todo traçado para a humanidade. Nós vemos hoje tudo que está ali em Mateus 24 se cumprindo ao pé da letra. Rumores de guerra, na verdade, filho contra pai, pai contra filho. Mas Ele disse que ninguém vos engane. Então o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a verdade. Só basta somente eu e você nos entregarmos a Ele. Dá uma chance para Cristo. Se eu e você dá uma chance para Ele realmente entrar no seu coração, não estou falando de denominação, não estou falando de 4 paredes, eu estou falando do seu coração. Eu não estou falando de uma congregação, uma denominada congregação, não, estou falando de se entregar a Cristo, aonde você estiver nesse momento. Abra o seu coração para Jesus, deixe Ele falar com você. Jesus te ama do jeito que você é. Não interessa o que os outros falam. É interessante que eu estava dizendo para outro irmão esses dias, você não pode deixar terceiros viver a sua vida. Está entendendo? A sua vida é a sua vida. Você tem que fazer a sua vida. Você tem que correr atrás dos seus propósitos, dos seus desígnios. Agora, o desígnio maior de toda a humanidade deveria entregar o seu coração a Jesus. De todos esses homens espirituais que existem, ou que existiu, Jesus é o mais completo de todos. De todos esses homens espirituais que passou aqui na Terra, que chamamos de avatares, Jesus é o mais completo. Jesus veio para cumprir uma missão. A Bíblia diz, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Então Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, que tenha fé, não morra, mas consiga alcançar a salvação eterna. Hoje é um dia de salvação. Entregue a sua vida ao Senhor neste dia. Deixa Ele guiar a sua vida e você vai ver como Ele vai mudar a sua vida. Ele vai fazer com que você encontre o seu objetivo na vida. Porque se isso aqui fosse morada certa, não é verdade? Nós não morreríamos. Nós viveríamos aqui eternamente. Mas Jesus disse em João 14, Eu vou para o Pai, E antes disso ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradias. E eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vós. Isso é pela fé. Então nós sabemos que aqui não é a nossa vida. Porque aqui não tem vida plena. Todo dia nós temos que, como diz o ditado por aí, nós temos que matar um leão e um urso por dia.
Mas não quer dizer que nós vamos andar sozinho. Jesus te convida hoje. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do coração de cada um de nós para se voltarmos para Ele. Que, assim como disse, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, que hoje houve salvação nesta casa. Né? Jesus também disse isso também. Então hoje existe a salvação. A salvação está diante dos nossos olhos. Não fique com o seu coração pesado, irmãos. Abra o seu coração para Cristo. Hoje está todo mundo, não é verdade? Nas redes sociais, falando de tantas religiões, não é verdade? E muitos estão criando coisas e a mente das pessoas não sabe mais o que adorar. Mas nós sabemos quem nós adoramos. E nós adoramos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Jesus veio trazendo o amor. Jesus veio trazendo a verdade. Jesus veio trazendo a salvação eterna. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine em tudo que você for fazer. Fique na paz e fique com Deus.